Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos e minhas amigas do LAC Cursos. Hoje, matéria sensacional. Vamos falar da ilicitude e causas de exclusão dessa mesma ilicitude. Vejam só. Nós devemos entender que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Um fato típico, ilícito e culpável. O primeiro elemento do fato típico é a conduta. Essa conduta se dá por ação ou omissão, dolo ou culpa. Temos um resultado. Esse resultado pode ser material ou jurídico. Temos o nexo causal e temos a tipicidade. A tipicidade, ela é material e formal. O que nós vamos estudar agora é sobre o segundo elemento do crime, a chamada ilicitude. Então, o fato típico significa que o sujeito praticou uma conduta que representa ser um crime, que existe tipicidade para isso. Feito a análise, nós devemos verificar se esse fato típico é contrário à lei. Quando se fala em ilicitude ou antijuridicidade, que é o sinônimo dado, é verificar se o fato, além de típico, isto é, se o fato, além de estar previsto na lei, ele é contrário à lei. Poxa, professor, mas quer dizer então que eu posso matar alguém? Pode, em legítima defesa, em estado de necessidade. Percebam que, quando se fala em ilicitude, é você verificar se o fato, além de ser previsto como crime, ele é contrário à lei. E é isso que entra a ilicitude. Por isso que o termo correto é a contrariedade entre o fato típico praticado por alguém e que possa o quê? Provocar aí um efeito no mundo jurídico, ou seja, é um fato típico que é contrário ao ordenamento jurídico. E nós existe, a doutrina gosta de diferenciar a ilicitude material da ilicitude formal. A ilicitude formal basta apenas você analisar o fato, ele é contrário à lei? Ele é contrário à lei, ponto final. Na ilicitude material, você vai analisar se o fato realmente ele causou algum risco, se o fato causou realmente alguma ofensa ao bem jurídico protegido. Porque não basta apenas ser contrário à lei, tem que ser contrário à lei e que tenha tido algum tipo de risco. Qual é o Código Penal adotou? A ilicitude formal. A ilicitude formal, ou seja, como que você vai perceber se o fato é ilícito ou não? Você vai verificar se o fato está coberto por uma das causas de excludente da ilicitude. Isto é, se o fato não for amparado na legítima defesa, estágio de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito, significa que esse fato é ilícito. Ou seja, se não se enquadrar nessas quatro hipóteses, significa que o fato é ilícito. É isso que você verifica, ok? Professor, ilícito e injusto. A doutrina também gosta de fazer apesar de usarem como sinônimos, falar assim, um fato injusto significa que é um fato ilícito. Eles usam como sinônimos. Mas a doutrina mais técnica, ela acaba fazendo uma diferenciação. Ela diz que o ilícito é o quê? É isso que a gente está aprendendo. É uma oposição. Se o fato típico é contrário à lei. Ponto final. O injusto é você verificar se o fato é contrário aos anseios da sociedade. Professor, aí fica difícil.
Por exemplo, a sociedade permite que se venda, entre aspas, DVD pirata, falsificado. Mas o STJ já sumulou que isso aí não é desculpa, não, é crime. Então perceba que o conceito de injusto está ligado ao que a sociedade pensa de justo e injusto. Mas a nossa ilicitude ela é formal, é o que está na lei, ponto final. Ok? Então, vamos estudar as causas excludentes da ilicitude. É isso que importa, a gente entender em quais situações que o fato será típico, mas não será ilícito. A gente vai entender isso a partir de agora. E detalhe, cuidem, quando se fala em causa de exclusão da ilicitude, a gente vai olhar outras nomenclaturas. Por exemplo, causas de justificação, causas justificativas, causas discriminantes, tipos penais permissivos e eximentes são sinônimos dados para as causas excludentes da ilicitude. Às vezes o examinador, para querer sacanear você, ele diz assim: quais são as causas eximentes? As causas eximentes, segundo o Código Penal. Você fala, puta, o que é eximente? Aí você vai lembrar, opa, é causa de exclusão da ilicitude. Agora, quando se falar em causa dirimente, são causas excludentes da culpabilidade. Não tem nada a ver com ilicitude. Falou causa dirimente é causa de exclusão da culpabilidade. Então, olha só, previsão legal. O nosso Código Penal, ele traz as causas genéricas ou gerais. Isto vale para qualquer crime que estão previstas no artigo 23, e são 4. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. São 4 causas genéricas que são aplicadas a todos os crimes, por isso genéricas. Mas nós temos as causas específicas ou especiais. Por exemplo, na calúnia, na injúria e na injúria ou na difamação, o sujeito pode se retratar. O aborto, por exemplo, pode ser praticado quando a vítima for vítima de estupro. Ou quando oferecer risco à vida dela. No caso de furto de coisa comum, se você furtar coisa comum, mas, por exemplo, eu furtei um prato do condomínio. Se está dentro da minha cota do condomínio, não há crime algum. Então, nessas situações, o fato deixa de ser ilícito, mas são em situações e em crimes específicos. Lá no artigo 23, que são as causas genéricas, aplicadas a todos e quaisquer crimes. Aqui não, somente para crimes e condições específicas, ok? Gente, outra coisa importante. Aqui o agente ele tem que saber que ele está agindo sob uma causa de exclusão da ilicitude. Então vamos imaginar a seguinte cena. O sujeito vamos imaginar que Joãozinho está andando, quando de repente Joãozinho vê a cabeça do professor Silvio Soares no muro. Ele vê o muro e só vê a cabeça do professor Silvio Soares. E Joãozinho pensa 2 vezes: eu vou matar o professor Silvio Soares, que é desgraçado. Aí ele pega a arma, mira em direção à cabeça do professor Silvio Soares e efetua um disparo e mata o professor Silvio Soares. No momento que o professor Silvio Soares cai, sai de trás do muro, uma mulher seminua e abraça Joãozinho, agradecendo Joãozinho, porque Joãozinho tinha salvado a vida dela, que o professor Silvio Soares iria matar ela. Fala, poxa, professor, então ele ganhou na loteria, né? Ele matou e está na legítima defesa ainda dela, de terceiro. No caso, numa concepção subjetiva, não vale. E a concepção subjetiva é o que está adotada pelo nosso Código Penal. O nosso Código Penal, segundo a doutrina majoritária, o sujeito tem que saber que está agindo em estado de necessidade, que está agindo em legítima defesa, que está agindo em estrito cumprimento do dever legal, que está agindo no exercício regular do direito. Ele tem que conhecer que ele está sob a excludente de uma ilicitude. No caso, Joãozinho não sabia que ele iria salvar a vida de outra pessoa.
consequentemente, ele não faz jus ao benefício da legítima defesa, ok? Mas não esqueçam, nós temos 4 causas genéricas, mas nós temos as chamadas causas supralegais excludentes da ilicitude. Presta atenção, que isso despenca na prova. Como assim, professor? As causas supralegais de exclusão da ilicitude são aquelas que, de certa forma, não estão previstas na lei. Não tem previsão legal. Mas a doutrina e a jurisprudência, de certo modo, tratam como se fosse uma excludente da ilicitude. Professor, qual é a mais conhecida delas? É o consentimento do ofendido. Vejam só, o sujeito está ruim no casamento dele está péssimo. Aí ele resolve conversar com a esposa. Fala assim, amor, o nosso casamento está péssimo, está ruim demais, amor. Ela fala assim, e daí? Vamos apimentar o casamento? Ela fala, tive uma ideia. Ela vai lá num sex shop, compra umas roupas, umas coisas, chega na casa e fala assim, veste essa roupa. E aí ela fala, agora eu vou te dominar. Ou seja, vai para a prática de sexo sadomasoquista, com agressões e tudo mais. E ele concorda. No outro dia ele nem consegue sentar direito, porque bateram, foi chicote, vela, um monte de coisa, enfim, mas salvou o casamento. Resultado, ele foi ofendido na sua integridade física. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Quer fazer o nosso curso completaço da Polícia Militar de Minas Gerais 2016? Acesse lá concursos, aqui você pode ter absoluta certeza que é o melhor custo-benefício da internet. Este nosso curso completaço, com legislações específicas, estatística, direito penal, processo penal aí, com professores de altíssimo nível, e isso ajuda na sua preparação. Acesse o LAC que você não vai se arrepender. Ó, outra coisa, você quer mais um motivo? Aqui no LAC Concursos, preste atenção que eu vou falar para vocês. Nós temos uma experiência de 23 anos de concurseiro. O que faz a diferença na preparação do aluno é o projeto pedagógico, é a forma como ele estuda, é o planejamento, a execução. E nós temos aqui uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos, pode ter certeza, tá certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui no Lá Concursos, Polícia Militar de Minas Gerais 2016, o melhor custo-benefício da internet, do mercado. Pode conferir, pode pesquisar. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.